E aí, galerinha, Zália na área, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre Raabe. Estava esses dias estudando sobre essa mulher, estudando a história dela, o que foi que ela passou a representar dentro da linhagem de Cristo. E foi lindo o que aconteceu na vida dela. Não sei se vocês conhecem a história. Raabe, segundo a Escritura, no livro de Josué, capítulo 2, vocês vão encontrar um pouquinho do que ocorreu quando os espias foram enviados por Josué para sondar a cidade de Jericó, que era justamente uma passagem. Jericó estava a caminho da terra prometida. Então, para Josué conquistar a terra prometida, ele teria que primeiro conquistar Jericó. Daí ele envia 2 espiões, e esses espiões encontram justamente a casa de Raabe, que era uma estalagem. E o interessante é que Raabe, nessa época, tinha sua estalagem, e eu particularmente estudei, pesquisei, e muitas pesquisas e estudos falavam que ela era tida como prostituta porque era uma mulher dona de um estalagem, que para a época, né, a sociedade não aceitava a mulher dentro daquela posição, porque sendo dona de um estalagem, é óbvio que ela iria conversar com todos, principalmente com homens. Então, era um absurdo, né, naquela época, a mulher ela ter algum tipo de conversa, negócio com homens. Imagine vocês essa situação. Fato é que ela é mencionada na Bíblia como prostituta, então vamos tratar desta forma. Eu vejo a Raabe, e eu trago esse tema, né, Raabe, e sua ressignificação. Por quê? Porque ela conseguiu ressignificar a sua história. Mas como assim ela consegue ressignificar a história? De que forma ela consegue ressignificar a sua história? Para que haja um melhor entendimento, para quem não sabe o que é ressignificação, ressignificar dentro da PNL, dentro da neurolinguística, significa mudar o sentido. Mudar o sentido de algo, mudar o sentido dos meus pensamentos, mudar o sentido, mudar o local em que eu estou. Quando eu ressignifico, eu mudo a minha posição. Eu saio do lugar que eu estou e passo a estar em outro lugar, em outra situação, em outras circunstâncias. E Raabe, ela recebe esses 2 espias. Só que o que eles não sabiam é que Raabe, ela já tinha ouvido falar de Deus. Ela tinha ouvido falar dos milagres de Deus. E o interessante é que a fé vem do ouvir, né? Ouvir a palavra de Deus. Ouvir qualquer coisa. Tudo que você ouve, você passa a acreditar. Daí, o que está ocorrendo no mundo, tá? As pessoas ouvem demais notícias ruins, logo começam a acreditar naquilo e logo a sua mente começa a trabalhar contra ela. Ela começa a ter medo, ela começa a ter pavor, ela não quer sair de casa, logo ela entra em depressão, entra em ansiedade, né? Se torna ansiosa, porque ela deu ouvido. Porque a minha fé vem do ouvir. Então vamos ter fé em quê? Em Deus, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos ouvir notícias boas, ouvir músicas boas, coisas que realmente vão trazer à nossa mente aquilo que nos dá esperança. E Rabi, ela ouviu falar de Deus, e ela, quando ela entendeu que aquelas pessoas, aqueles homens, eram espiões, perdão, e vieram, né, para sondar Jericó, e eram israelitas e traziam com eles a boa nova, ela, epa, peraí, eu vou ajudar vocês, mas eu quero que vocês me ajudem. Eu preciso que vocês guardem minha casa, eu preciso que vocês guardem minha família. E Rabi pediu esse auxílio, né, em troca também do seu silêncio. Ah, mas ela mentiu, né? Porque quando os enviados do rei vieram ter com ela, né? Porque o rei ficou sabendo que essas pessoas estavam em sua estalagem. Ela não, já foram embora. Ela mentiu. E eu vou ser bem sincera, não cabe a mim mentir. Entendamos que naquele momento ali, ela ainda não conhecia a Deus de fato. Ela ouviu falar dos seus milagres. E ela viu nessa história uma chance dela ressignificar a sua vida. Certo? E o que eu quero trazer para vocês com essa história? É óbvio que Raabe, ela conseguiu sair, né, de Jericó, sã e salva. Ela e toda a sua família, todas as pessoas que se guardaram, né, se colocaram dentro da casa dela, foram guardadas, foram resguardadas, né, pelo exército de Israel.
Então esse lugar ele não foi invadido e ninguém ali foi ferido. E o interessante é que Raabe, ela entra para a linhagem de Jesus. Ela faz parte da linhagem de Jesus. Olha que coisa magnífica. Olha que coisa linda. Mas o que eu quero realmente trazer para vocês é o que significa essa história de Raabe para nós. O que tem a ver Raabe com a mulher hoje? Eu fico me perguntando o que levou Raabe a se colocar na condição de prostituta, porque é o que é dito na palavra, né? O que levou Raabe a ser prostituta? Eu não sei vocês, mas quando eu passo por alguns lugares onde estão mulheres, né, de programa, prostitutas, eu só consigo olhar de uma forma, com compaixão. Eu não olho para o pecado, porque pecado por pecado eu também sou pecadora. Meu pecado só não é igual dela, mas também sou pecadora. Por que compaixão? Porque me vem na mente, no meu coração, o que levou aquela mulher a estar ali? Qual foi a palavra que ela ouviu? Qual foi a situação que ela passou? Porque eu por muito tempo eu julguei, não vou mentir para vocês, por muito tempo eu julguei. Falava, poxa, por que não procura uma faxina? Por que não procura um trabalho? Por que tem que se prostituir? Gente, vai muito além de uma necessidade material. Ela entra nos âmbitos alma e espírito. Por que alma? Porque em algum momento da vida dela, ela ouviu algum decreto do seu pai, da sua mãe, do seu companheiro, de alguém de autoridade na vida dela. E espiritualmente falando, é essa mágoa que foi inserida, que foi colocada na mente dela, na alma dela, abriu portas no mundo espiritual, onde ela passou a sofrer influências. Mas como assim, Azália? Quando nós ouvimos decretos, você não presta, você não vale nada, você não vai servir para nada. Quando essas crenças limitantes são instaladas em nossa mente, nós acreditamos naquilo. E ao acreditar naquilo, nós vamos viver de forma a ser fiéis naquilo. Se uma mulher ouve que ela é uma vagabunda e ela não bloqueia essa crença, ela recebe essa crença instalada, ela vai ser uma vagabunda. Ela vai passar a ter uma vida promíscua. Não é porque ela senta prazer, sente orgulho. É porque aquilo foi instalado na mente dela. Ela passou a ser uma mulher promíscua porque aquilo foi instalado. E para ela tá tudo muito bem. Ela não compreende. E ao ser instalado dentro da alma dela, dentro da mente dela, da consciência emocional dela, no mundo espiritual, vai abrir outra janela, outras portas, onde influências vão acontecer. Ela não vai necessariamente ser possuída por um demônio, um espírito mau, uma influência negativa. Dê o nome que você quiser. O mundo espiritual tá aí, você acreditando ou não. Não tô preocupada com isso, já falei. E ela vai sofrer influência, sim. Tudo que é de ruim vai chegar até ela justamente por essas influências, por esses caminhos que foram abertos dentro do mundo espiritual. E mais interessante, galera, é que abusos, assédio sexual, abuso sexual, violência sexual, seja que nível for, também vai levar a mulher até a sua sexualidade ferida. Né? Por que eu digo isso? Porque eu venho estudando sexualidade já tem um tempo e eu chego a uma conclusão. Quando a nossa sexualidade é ferida, nós acabamos tendo a nossa identidade totalmente distorcida. A forma de ver o sexo não é mais aquela forma saudável que deveria ser. Porque adultos fazem sexo, criança não faz. Mas olha, como assim criança? Quem diz que criança faz sexo? Bem, metaforicamente falando, o adulto imaturo, o adulto irresponsável, o adulto cheio de mimimi, o adulto com a sua criança interior ferida, ele se torna uma criança na hora de praticar o sexo. Ele não é um adulto dentro das suas faculdades emocionais. Ele não está pronto para o sexo.
Mesmo porque sexo, querendo ou não, é um presente de Deus. Deus deu pra gente praticar no casamento. Isso vai ficar para uma outra situação. Vocês vão colocando aí seus comentários e conforme forem os comentários eu vou trazendo mais conteúdos para vocês. Fato é que a mulher que ouve, tô trazendo para a mulher, mas também acontece com homens. As mulheres que são feridas em sua sexualidade, querendo ou não, elas tendem a ter uma vida promíscua. Aí tem todo um extremo, né? Ela pode ter uma vida promíscua ou ela pode simplesmente ser bloqueada pro sexo. Ela faz sexo. Eu já conversei com pessoas, em roda de pessoas, na roda de conversa, que o cara falou assim: ah, a minha esposa não gosta de sexo. Mas como é que vocês tiveram filho? Bem, teve filho, né? Porque eu acredito que para ela o sexo é só para procriação. E pasmem, durante muito tempo na história da humanidade, principalmente a história brasileira, as mulheres praticavam sexo somente para procriação, porque foi inserido na mente dela que sexo era uma coisa suja. Graças a Deus que isso tem sido mudado na mente das mulheres. Sexo é bênção, feito da forma correta, sendo praticado da forma que tem que ser praticado. E voltando para Raabe, eu me pergunto por que ela se tornou prostituta, o que foi que ela ouviu, o que foi que ela sofreu. Será que de repente, assim como eu, como muitas outras mulheres, Raabe sofreu algum assédio? Recentemente eu sofri assédio sexual dentro do meu sistema familiar. É forte, eu entendo. É muito estranho, muito sinistro, né? A gente dá a cara, a tapa, no sentido assim de eu tenho coragem de falar. Eu já tive muita dificuldade em falar sobre os abusos que eu sofri. O primeiro abuso que eu sofri foi na minha primeira infância. Eu devia ter 3 para 4 anos de idade. E foi dentro do meu sistema familiar. Né? O segundo abuso, eu já era adulta. Eu não, assim, é complicado falar que foi violência porque eu não apanhei, mas eu sofri uma ameaça. Se eu não ficasse com aquela pessoa naquele momento ali, ele iria me deixar. Ele me levou, ele me tirou de um ambiente que eu estava, dizendo que me levaria até em casa. Ele não me levou, ele desviou o caminho. E eu fiquei desesperada. E ele me forçou a ter aquela relação com ele. Essa pessoa morreu, assim, e eu já liberei essa pessoa. Eu consegui liberar essa pessoa. Não foi fácil, mas liberei. E quando eu entendi que eu precisava liberar, foi quando justamente eu entendi que eu precisava ressignificar muita coisa para que a minha sexualidade fosse curada, fosse sarada. E enfim, e recentemente também esse assédio, né? Esse assédio dentro do meu sistema familiar. E vocês podem se perguntar, pô, mas como é que ela tá falando isso? Gente, quando a gente ressignifica a tudo que nós vivemos, quando a gente passa pelo processo da ressignificação, a gente consegue falar das coisas assim como se fosse, se estivesse contando a história de outra pessoa. E o que eu vejo em Raabe foi isso, ela conseguiu ressignificar a partir do momento em que ela ouviu de Deus e que ela aceitou ajudar aquelas pessoas e aquelas pessoas guardaram a vida dela, a vida da sua família. E o mais lindo é que ela se tornou parte da linhagem de Cristo. E quem sabe se você ressignificar essa história de abuso, de violência, de assédio sexual, você não consiga viver aquilo que você veio para viver. Você não precisa continuar calada, você não precisa dizer sim para esse padrão maldito, negativo da tua família, de abuso sexual. Porque esse assédio que eu sofri recentemente, o abuso que eu sofri na minha primeira infância, foi justamente dentro da família. É lógico que por questões assim de não ver problemas dentro da minha família, eu preferi ressignificar comigo e não denunciar. Mesmo porque eu era criança, então o que eu sofri quando criança, alguém pode falar assim, é mentira, coisa da sua cabeça, é louca. E esse outro assédio que eu sofri mais recentemente, eu também não denunciei, eu falei para a pessoa. Eu conversei com outra pessoa da minha família e essa outra pessoa me deu conselhos. Eu não quis denunciar porque eu não tinha provas. Eu falei com um jurista,
Mostrei a conversa e o jurista falou assim, olha, isso aqui não é prova suficiente para você denunciar. E você quer um conselho? Conversa com essa pessoa, conversa com a família, para que essa pessoa pare. Só que eu conheço essa pessoa. E ela não vai parar. Ela não vai parar. Ela parou comigo, sabe? E esse jurista falou assim, porque se você denunciar, se você espalhar para toda a família, pode ser que aconteçam desgraças, como eu já vi muito acontecer. E eu preferi conversar com uma segunda pessoa, também parente meu, e essa pessoa me aconselhou, eu mandei mensagens e tudo mais, e eu bloqueei, cortei laços com ela. Não é a minha família, é parente, então parente, né? É como fazem a piada com cunhado, né? Cunhado não é parente. Então, enfim, eu respeito, eu amo, eu acolho essa pessoa, aceito ele como ela é. Mas eu não posso continuar fingindo que não aconteceu nada. Essa pessoa, ela precisou saber o que eu estava entendendo. E ela entendeu. E eu, a cada dia eu venho ressignificando. Como que eu venho ressignificando? Mudando a maneira de ver, a maneira de me portar, a maneira de me posicionar. Eu venho dando novos significados para a minha vida, para aquilo que eu acredito, né, para aquilo que eu vivi. E eu convido você, mulher, que de repente passou por isso, a compreender isso. Ressignifique, sabe? Faça como Rabi, ressignifique. Faça como Azália, ressignifique. Se você acha que essa situação de abuso tá demais, procure um profissional, procure a mim, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Eu acredito que eu tenho bagagem o suficiente para te ajudar. E olha que eu não contei metade do que eu passei. Né? Nessa série que a gente está trabalhando, eu venho falado de muitas mulheres e às vezes eu coloco a minha história dentro da delas. Eu acredito que hoje eu falei mais de mim do que de Rabi, porque Rabi me representa. Como assim, Lu? Você se prostituía para ter grana? Não, mas eu fazia sexo por prazer. Simplesmente por prazer. E por não entender por que eu estava fazendo aquilo. Às vezes, eu já fui muito de falar que eu tinha uma libido muito alta, até eu compreender que essa fome não vinha de mim, não era natural. Essa fome, o sexo estava em mim por causa das crenças que foram instaladas aqui, dentro da minha mente. E eu ressignifiquei. Eu comecei a compreender que eu não precisava daquilo. Eu comecei a transmutar tudo isso. Toda essa necessidade, todo esse prazer que eu tinha pelo sexo, eu comecei a transmutar. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você gostou, compartilhe, comente. Se inscreva no canal, ative o sininho e não deixa de ouvir os outros vídeos. E se aceite, se ame, se acolha, ressignifique. Faça o que Rabi fez, faça o que Azália fez. Ressignifique, se ame, se aceite, se acolha. Descubra quem você é e seja de propósito. É o que eu tenho para vocês aqui nesse dia de hoje. Grande beijo no coração, fiquem com Deus e vamos viver a nossa identidade. Beijos!